A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse louvor que nós louvamos diz algo muito profundo, que nós acabamos de louvar. Tem uma frase dele que diz assim: pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. É muito profundo, porque exige que nós morremos para nós mesmos. Fala que ele morreu e que nós recebemos, essa parte é a gostosa. Que nós, mesmo sendo imerecedores, falhos, fracos, inimigos de Deus, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, e nós fomos salvos. Ele pegou as suas mãos santas e colocou no lamaçal do pecado por nós, nos tirou e nos colocou sobre a rocha. É muito bom, é muito gostoso receber essa graça, porque é de graça, porque nós não merecíamos e nós não fizemos nada em troca. Ele fez porque Ele amava, Ele fez porque te amou, Ele fez porque te enxergou, Ele fez porque Ele prestou atenção em você, mesmo estando lá no alto, cercado de um séquito de anjos adoradores que o adoram 24 horas. Mesmo assim, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, e Ele nos amou, e Ele morreu por nós. Na evidência maior desse amor, Ele morreu por você, porque essa é a expressão maior de amor. Alguém morrer pelo seu inimigo. Olha, meus irmãos, talvez seja mais fácil uma mãe morrer por um filho, mas e morrer por um conhecido? Já não é tão fácil assim. Morrer por um desconhecido, muito menos fácil. E morrer por alguém que te rejeita, por alguém que te despreza, por alguém que talvez já falou calúnias e blasfêmias contra você, muito mais difícil ainda. Mas o amor é assim. O amor, ele não mede. O amor, ele não espera nada em troca. E ele tudo sofre. E Jesus morreu no nosso lugar. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é gostoso. Se sentir amado por um Deus tão grande, mesmo nós sendo tão pequenos. E como retribuir? Como manifestar de volta esse amor, essa gratidão, que agora eu tenho por Ele, porque Ele me deu. Porque Ele me mostrou esse caminho. Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele me deu o dom da fé. Como evidenciar de volta? Como mostrar de volta, mesmo que um pouco, da grandeza que Ele fez por nós? É aceitando viver não mais a nossa vida, mas a vida que Ele tem para nós. É dessa forma que nós expressamos não somente com palavras, mas com todo o nosso ser, essa gratidão e esse amor que hoje nós sentimos por Ele.
viver a vida que Ele tem para nós. Dizendo não para o que nós pensávamos que era a vida. Dizendo não para a maneira que nós queríamos viver a nossa vida. Dizendo não para a maneira que nós idealizamos a nossa vida. E dizendo sim para a maneira que Ele tem para nós vivermos a nossa vida. E é sobre isso que vamos falar nessa noite. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim, meus irmãos. Você viver a vida dele. O que Deus quer de mim? Muitos perguntam. Muitos clamam, muitos oram. Deus não fala comigo, o que Ele quer de mim? É simples assim. Ele quer que você viva a vida que Ele tem para você viver. Ele quer que você diga não ao seu eu e que você diga sim à vida que Ele tem para você. Resumindo, é isso que Deus quer de cada um de nós. Isso também está aí resumido nesse grande mandamento que Jesus ensina em Mateus 22:37. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E eu tenho certeza de que você que está aqui em um domingo, podendo fazer tantas coisas, mas você está aqui, buscando ao Senhor, buscando a sua palavra, buscando a sua presença, adorando, louvando, bendizendo o seu nome, é porque você ama o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, tenho certeza disso. Essa é a parte mais fácil, porque esse Deus é tão amoroso, tão maravilhoso, tão belo, que é fácil amar um Deus assim, que faz tudo por nós, que trabalha por nós. Mas tem um segundo mandamento, semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o próximo tem espinho. O próximo, ele tem defeitos. O próximo me machuca. O próximo me decepciona. O próximo me frustra. O próximo não faz o que eu espero. E por isso que Jesus diz, o segundo, semelhante a este, é: amarás não o distante, o próximo, como a ti mesmo. Só me machuca quem é próximo. Só me decepciona quem é próximo. Por isso que é mais difícil, meu irmão. E por isso que Jesus pede: amarás o próximo como a ti mesmo. É o que Ele fez. É o que Ele fez pela minha vida, é o que Ele fez pela sua vida. Ele te ensinou o caminho. Ele te ensinou o que é a vida dele. E Ele quer que nós vivamos não mais a nossa, mas a sua vida. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida.
E para isso, o que Ele nos preparou? Para esse propósito. Primeiro, Ele quer te abençoar. Ele quer te capacitar. Ele quer te dar cobertura espiritual para que você seja pronto para fazer isso. Isso está na bênção sacerdotal que está em Números 6, 23. Números 6, 23, 25 a 27. E Deus deixa uma ordenança que fala assim: fala a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Deus te abençoou para resplandecer a face dele. Deus te abençoou para manifestar a face dele. Olha, meu irmão, que honra, que privilégio. Não é um peso, é honra, é um privilégio, é algo lindo que Deus faz por você. Ele não reservou aos anjos poderosos fazer isso, mas reservou para você. Feito à imagem e semelhança de Deus, resplandecer a face dele. Ele te deu uma importante e vital tarefa. Ele te honrou e Ele te deu um propósito. Está em Romanos 8, 18 a 20. Porque para mim, tenho por certo, garantido, certeza, que as aflições deste tempo presente. Você tem tido aflições, meu irmão? A Bíblia não está falando que você não vai ter. A Bíblia está falando que existem aflições nesse tempo presente. E que você vai sofrê-las. E você vai passar por elas. Mas essas aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em você há de ser revelada. Há uma glória que em você tem que ser revelada. A face de Jesus, resplandecer a face de Deus. Essa é a glória que Deus tem para você, meu irmão. E essa é a honra maior. Qualquer aflição, qualquer trabalho, qualquer luta, não é nada comparado com essa glória que está reservada para ser revelada em você. Não é somente no pastor, no presbítero, no diácono, no obreiro. É em você. Glória que há de ser revelada em você. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura, os perdidos, eles esperam a sua manifestação. Eles esperam a face de Jesus em você. Eles esperam ver a glória em você.
Eles esperam ver Jesus em você. Como? Amando o seu próximo. E eles esperam isso ardentemente, sabendo ou não, os campos estão brancos. A palavra fala: quem eu enviarei e quem há de ir por mim? Essa tarefa está reservada para você, meu irmão. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aquilo que é em você, através de você, vai acontecer em outras vidas. Vidas perdidas. Vidas machucadas. Vidas feridas. Vidas distantes de Deus. Essas vidas, a palavra chama de criaturas. E nós, como esse texto nos chama? Filhos de Deus. Você não é mais criatura, você é filho de Deus. Mas existem criaturas esperando ver Jesus e ver a glória de Jesus em você. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Deus nos deu um título, e através desse título Ele nos deu autoridade. Você pode fazer isso. Essa obra é para você. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. 2 Coríntios 5,15. Olha se não é a palavra que nós acabamos de louvar aqui. Ele morreu a sua morte para vivermos sua vida. O que está escrito em 2 Coríntios 5,15? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Ele é mais que vencedor. Então essa é a certeza da nossa vitória, meus irmãos. O nosso Jesus ressuscitou. E eu vou ler de novo, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas que eles vivam para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Ele merece, ele é digno. Então busca, então se esforça, então toma posse, meu irmão. Não espere que outros façam por você, faça você. Ele merece, ele é digno. Renda ação de graças, agradecimento, gratidão ao seu Jesus. Fazendo isso, amando o próximo, buscando refletir a face dele, manifestar a glória dele. Ele te ama e Ele quer ensinar a você amar com o amor dEle. E o amor dEle não mede esforços. E não faz acepção de pessoas.
versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, então o que tem que acontecer na sua vida? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esquece o passado, esquece as ideias antigas, esquece os comportamentos antigos, esquece a autodefesa antiga. Toma as armaduras de Deus, que são diferentes. Enquanto os judeus esperavam um Deus guerreiro que ia guerrear contra os romanos, Jesus se entregou na cruz e morreu a nossa morte. É uma arma diferente, mas muito mais poderosa, muito mais eficaz, que tem um peso eterno, que nos alcançou depois de 2000 anos. Olha como as coisas de Deus são muito maiores do que os pensamentos humanos, meus irmãos. Confie em Deus. Ele tem o melhor para você. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Ele quer te usar para reconciliar a criatura com Deus. Esse ministério é teu. Ele colocou nas suas mãos. A ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? A criatura espera ardentemente a sua manifestação, meu irmão. Não são dos anjos, é sua. Não vai vivendo a sua vida empurrando com a barriga. Deixa a vida me levar. Esperando as coisas acontecerem. Mas ama o próximo como a ti mesmo, meu irmão. Se esforça nisso. Busca isso. Ora por isso. Clama por isso. Busca a força de Deus para isso. Não desista, não se entregue. Não se acomode. Não pare. Avance. Em nome de Jesus. Avança, igreja. Avança nisso. Nisso. Não é em teologias complicadas. Avança nisso. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque eu sei que você já ama a Deus acima de todas as coisas. Por isso que eu estou focando nesse segundo mandamento. Semelhante ao primeiro. Nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos, essa é o cargo, e essa é a autoridade que Ele colocou em você. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, falasse, suplicasse, amasse. É em você, embaixador de Cristo. Essa autoridade está em você. Esse cargo está em você.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, que morreu a nossa morte, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para vivermos sua vida. Você é a manifestação da justiça de Deus. Em você está o ministério da reconciliação de Jesus Cristo. O que você vai fazer com isso? Esconder? Enterrar? Você pode. Deus não te obriga. Mas Deus revela na sua palavra o que Ele quer de você, o que é bom para você e o que vai te trazer honra, vitória. Estar aos pés dele é isso. Quando você estiver pleno na vontade dele, você vai estar pertinho, aos pés dele, recebendo a virtude, o consolo, a força que ele tem para você, meu irmão. Quer derramar o bálsamo aos pés de Jesus? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É esse o bálsamo que Ele quer que você derrame. E Ele vai receber como aquele unguento mais precioso que foi derramado aquele dia aos seus pés. Porque Ele tem tudo. Mas Ele quer pessoas que se importem com os filhos dEle, que ainda hão de ser salvos. Ele nos dá uma chance. Esse é o meio de vida que Ele quer para nós. Isso é uma condição da salvação. Isso é uma consequência da salvação. Isso é uma evidência da salvação. Salmo 83. Nós vamos ler. Faze-nos voltar. Faze-nos voltar, ó Deus. Aonde caí, aonde parei, aonde esfriei, aonde me distanciei. Faze-me voltar. Faze-me voltar aos teus pés, como Maria. Faze-me voltar. Faze-me voltar pertinho de ti. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. É uma condição da salvação. É uma evidência da salvação. Faze resplandecer o seu rosto em mim e serei salvo. É a palavra que está dizendo, meu irmão. Quer ver mais? Versículo 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 18. Deste modo não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos.
faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Aleluia. Viva uma vida com abundância na presença do Senhor. Você não vai viver essa vida com abundância, na plenitude do que Deus quer na sua vida, se você não resplandecer a face dEle. Se você não refletir a face dEle. Recebi e guardei, escondi. Não! Resplandeça, meu irmão. E você vai ser cheio da força, da virtude, do amor do nosso Deus. E seremos salvos. Resplandecer o quê? Isaías 61. Primeiro, levanta-te. Se estava deitado, levanta. Se estava sentado, levanta. Se estava dentro da teia, dentro da tenda, sai da tenda e levanta. Se estava acomodado, levanta. Se estava prostrado, levanta. Levanta, igreja. Levanta, filho do Deus vivo. Você não foi feito para ficar prostrado, você foi feito para ficar de pé. Não parado, mas andando, correndo, voando na presença do Senhor. Levanta, não na sua força, mas na força do Deus vivo. Como diz a palavra, no Deus dos exércitos. Levanta-te, vírgula, e resplandece. Resplandece o quê? Porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre quem? Sobre o pastor? Sobre o diácono? Sobre o presbítero? Sobre ti. Não espere em alguém, é sobre ti. Toma o compromisso, a responsabilidade para você, filho do Deus vivo, embaixador da parte de Cristo. Essa honra, essa obra é tua. Ele quer que você seja honrado. Ele quer que você se sinta realizado, próspero, capaz, útil nas mãos dele. Você só vai fazer isso se você resplandecer essa luz. Senão você vai ver outros recebendo. Mas Deus quer que você veja em você isso acontecendo. O ministério da reconciliação. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Esse mundo jaz do maligno. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Essa luz se verá sobre ti. É isso que Deus quer. Jesus não precisa mais aparecer sobre as nuvens, porque Ele tem um lugar para aparecer, que é em você.
só para não ficar ponta solta, para os teólogos de plantão não ficarem bravos comigo, ele vai aparecer sobre as nuvens, no arrebatamento. Mas hoje, ele vai aparecer em você. Mateus 5,13. Olha como você é importante nessa geração. Como você tem uma importância tremenda. E a sua decisão do que fazer com isso afetará muitos. Aqueles que te rodeiam, aqueles que Deus colocar perto de você. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Não são outros, são vocês. E se o sal for insípido, sem gosto, sem graça, como aquele sal, muito tempo na geladeira, olha aqui, como Deus faz tremendo, a sua palavra nunca fica velha. Ele pega umidade, ele fica sem gosto, porque ele ficou escondido, parado. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você é sal. E ser sal é muito importante. Mas se a minha decisão, depois que eu sou sal, depois que eu já recebi a autoridade de embaixador, que eu já recebi o ministério da reconciliação, depois que Deus me abençoou com a bênção sacerdotal, se depois de tudo isso eu escolher ficar escondido e me tornar insípido, foi uma escolha minha, porque Deus já fez tudo para que você fizesse uma escolha diferente. A vontade dele é que você e eu façamos uma escolha melhor. E aí ele fala: vós sois a luz do mundo. E esse mundo em trevas, esse mundo sombrio, tenebroso, vós sois a luz do mundo. E aí ele fala: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, a vela, a lanterna, a lamparina, e coloca debaixo do alqueire, debaixo de um cesto, debaixo de um balde, debaixo da cama. Porque o que aproveita uma lamparina se algo estiver cobrindo a luz que ela emite? Mas onde que nós colocamos a lamparina? No velador, num lugar alto, na parede, para iluminar todo o ambiente. Um lugar onde se revela a luz, onde nada esconde aquela luz. Não esconda a luz que está em você, meu irmão. Porque essa luz está em você. Porque você é importante. Porque você é vital na obra do Senhor. Porque Deus quer fazer uma obra grande, não em outra vida, mas na sua vida. Não esconda. Mas no velador,
e dá a luz a todos que estão na casa, todos que estão próximos. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Reflita essa luz, manifesta essa luz. Deixa essa glória brilhar sobre ti, porque o amor ágape Ele já colocou no seu coração, através do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que luz é essa? Nós já demos alguns spoilers aqui, né? Mas vamos ver na palavra. Mateus 4,16. E Jesus sempre mostrando o caminho. Ele fez primeiro. E Ele nos mostra o que Ele quer. Não como um Deus que pede aquilo que não faz, mas como um Deus que fez primeiro e te mostrou como é que faz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregando o Evangelho, Jesus pregando as boas novas, Jesus manifestando o amor de Deus nessa terra. Salmo 67:1. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E Ele já abençoou. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E Ele já abençoou com essa bênção, pedindo isso, determinando isso, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. 2 Coríntios 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Viram que luz é essa? A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é o quê? Que é a imagem de Deus. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus. Essa é a luz. E essa luz tem que brilhar em você. Não esconda, meu irmão. Não torne o sal insípido. Revela, resplandece essa luz. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ele quer que as pessoas conheçam a glória de Deus através da luz que brilha em você, meu irmão.
E encerrando, esse é o propósito, esse é o meio. 2 Coríntios 4:1. Pelo quê? Tendo este ministério, que ministério? Ministério da reconciliação, não é isso que lemos? Porque tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, porque nós não merecíamos, não desfalecemos, não desista, tenha bom ânimo. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro, esse prêmio, essa honra, esse presente. Isso não é um trabalho. Isso não tem que ser sentido como uma obrigação, algo ruim, algo penoso, algo trabalhoso. Mas esse é um presente, meu irmão. É algo que Deus nos deu para a nossa honra, para a nossa realização, como um propósito de vida, como um meio de vida. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele nos deu algo tão grande que poderia nos deixar orgulhosos, achando que nós somos muito poderosos, porque é um poder grande que há em você. E aí ele fala, tenha isso em um vaso de barro, humildemente, para que o poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Confie em Deus. Atribulados sim, mas angustiados não. Não é isso que Deus tem para você. Perplexos. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Mas não desanimados. Às vezes eu posso não estar entendendo. Mas pela fé, nunca desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Deus está com você, meu irmão. Você não está sozinho. Você nunca
estará sozinho. Abatidos, mas não destruídos. Em pé, na força do Senhor. Manifestando essa luz, resplandecendo essa luz. Essa é a nossa parte. Trazendo sempre por toda parte, o quê? A mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo. Morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Mortificação do nosso corpo. A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Está vendo, meu irmão, Deus falando em outro lugar, de um jeito diferente, a mesma mensagem? Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas para Deus. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. A graça, multiplicada por muitos, resplandecendo em muitos, abundará em ação de graças, ou seja, em agradecimento para a glória de Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Deus tem para a sua vida. Derrama esse bálsamo aos pés de Jesus. Ele vai se agradar com a sua decisão, com as suas atitudes, com o seu manifestar. Resplandeça a igreja. Salgue a terra. A criatura espera ardentemente a sua decisão, a sua correta decisão. Esse ministério está em suas mãos. E ele é grande, e ele é poderoso, e ele é tremendo. Você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, para manifestar a glória dele nessa terra. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Eu vou orar e peço que aquele que quiser me ajudar em oração, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, eis a tua igreja, eis o teu aprisco, eis o teu povo, eis os teus escolhidos, eis os teus amados,
os teus filhos queridos, Senhor. Ó meu Deus e Pai, se caímos, se paralisamos, se esfriamos, se desistimos, se nos prostramos, se nos acomodamos, nos perdoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E que pela tua longanimidade, tua muita paciência, pela tua benignidade, Senhor, nos limpe, nos lave, nos abençoe, nos coloque em pé, nos levante. Espírito Santo de Deus, faça a tua grande obra nas nossas vidas. Toma o teu lugar, ser entronizado em nossos corações e faz tudo aquilo que te apraz em nós. Nos ensina a amar com teu amor e nos ensina a decidir manifestar o seu amor. Porque às vezes amamos, mas não colocamos para fora. Não manifestamos, não agimos, não nos apresentamos. Nos perdoe por isso também, Senhor, e nos ensine, nos move. Oramos a Ti, declarando que decidimos de agora em diante refletir mais e mais a Tua luz, a luz do Teu Evangelho, do Teu bom caminho, do Teu amor. Nos ensina a amar o próximo, independente de retribuição, independente de qualquer coisa, assim como Tu nos amaste primeiro, Senhor. Faz a Tua obra nesses vasos de barro, Senhor. Se necessário for, quebra e faz de novo, mas que seja um vaso útil nas Tuas mãos, Senhor. Assim nós oramos como igreja, não somente eu, mas os Teus filhos estão aqui em uníssono, concordando em oração. Recebe, Pai, e nos abençoe, nos levante, faça resplandecer a Tua luz sobre nós, e para isso tem misericórdia de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém, Senhor. Louvado